Bem, gente, vamos começar então nossa aula de hoje, nossa Sim, live. sim. É. Carlos, pode orar? Sim, amém. Grandioso Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra devemos a Ti, Pai. Gostaria de agradecer por esse dia, por esse livramento ao qual eu creio que o Senhor me deu, tá? E é por aquele que estava ali, e também por essa pessoa que se jogou na frente daquele metrô, Pai. Que o Senhor venha, é, não sei a palavra no momento até para colocar, mas que o Senhor venha perdoá-lo, Pai. Perdoá-lo pela sua atitude, Pai. E gostaria de apresentar também essa live nas tuas mãos, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha dar entendimento, também abrir a nossa mente para que a gente venha entender o que vai ser falado aí, Senhor Jesus. Que no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha estar conosco aqui nesse local. É que eu lhe peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, estou muito feliz aqui de estar com vocês novamente. Vitor, Leonardo, Pastor Mário, Luiz, Marquinho, Carlos. É um grupo pequeno, mas é um grupo que a gente tem valorizado, né? É verdade. Às vezes dá cansaço, sabe? Mas assim, a gente tem mantido aí, graças a Deus, toda terça-feira a gente tá É, junto aí, sempre com um assunto pertinente ao momento, né? Que a é, ideia dessa live é exatamente essa. E hoje, como vocês estão lendo aí, né, vamos falar sobre as causas do suicídio, né? E como preveni-las. E como prevenir isso, né? é isso. E hoje a gente até começou o nosso papo aqui. O Carlos até não tinha entrado, a gente estava falando exatamente sobre isso. Acabei de Ah, buscar minha filha em colégio, e ela relatou o problema, que ela demorou por conta disso. Uma pessoa cometeu suicídio lá. E o mês de setembro, não é que o mês de setembro mais pessoas cometem suicídio, né? Todos os dias isso acontece. Todos os dias, como verdade. o Marquinho falou aí, o Satanás tem ceifado vidas. O lance de setembro é assim, mais uma chamada, né? É entender por que as pessoas estão fazendo isso. E a gente está aí para isso. Não sei qual foi o problema da pessoa que cometeu suicídio, mas Sim, com certeza foi algo tão grave que ela preferiu desistir da vida. E a meu gente Deus. vê isso não só no mundo, né? Mas a gente vê isso também dentro das igrejas. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, eu só tenho, só conheço um relato de um homem que fez isso. né? Eu não conheço outro, graças a Deus, e espero nunca mais saber, né, de um fato desse na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Mas é algo assim, assim que deixa a gente sem chão, né? Principalmente para a família. Como está a família dessa pessoa agora, né? E o que É, aconteceu? E a gente vai falar sobre isso, né? Quais são as causas que levam a pessoa à depressão, que levam a pessoa a cometer esse ato tão nefasto, né? Que é tirar a própria vida, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Tudo não, bem? não. Tudo bem. Tá, gente, vocês podem levantar a mão a hora que quiser para falar, tá bom? E o que então vamos lá, vamos começar. O que é exatamente o suicídio? Né? Aí eu peguei aqui, o ato de tirar a própria vida está relacionado com diversos fatores, porém os transtornos mentais é o fator de risco mais importante para este ato, que no caso inclui a depressão. E na semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre a depressão. O Marquinhos, ele foi intenso nesse. Eu acho que o Marquinhos passou por momentos bem dramáticos na família dele, que levou o Marquinhos a ter esses momentos depressivos ou um grau de depressão assim muito alto, ao ponto até de pensar em tirar a própria vida. Graças a Deus, eu acho assim que é lógico que a gente tem aí os psiquiatras, os psicólogos, os conselheiros, mas assim, eu
bato palma para a Bíblia, a palavra de Deus, e no final a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque a Bíblia é suficiente, sim, para nos libertar desse mal. Ela é suficiente. É claro que Deus ele deu capacidade para o homem entender a mente, né? Entender sobre os transtornos mentais e que ajudam pessoas a não cometer esse ato, o ato suicida, né? E tirar a pessoa também da depressão. Então, existem vários tipos de terapias que podem ajudar. A Bíblia, para mim, é a que mais ajuda. Eu acredito que o Marquinhos ele passou por isso, foi muito ministrado, né, através da Bíblia, e hoje o Marquinhos está aí, falante, e se a gente não parar, o Marquinhos ele não para de falar. Né? Aqui é uma benção. Aqui é a benção. Então, além disso... Boca, eu estou terminando de fazer aqui meus afazeres aqui na cozinha aqui, daqui a pouco botar lenha nessa fogueira aí. Só vai ter 2 minutos, Marquinhos. Então, além disso, traumas emocionais, diagnósticos de doenças graves, como bullying, por exemplo, são outras situações que também podem causar sofrimento intenso, levando o pensamento suicida e o ato de suicídio, né, o ato próprio de suicídio. Em alguns casos, tá? Não são todos os casos. Tipo, eu sofri muito bullying quando eu estava na escola. Eu acredito que, se eu perguntar aqui, acho que todo mundo sofreu ou fez. Acho que o pastor Mário sofreu bullying no passado, né? Foi, Mário? Tá sem som, seu... Tá sem som, Mário. Rapaz, eu zoei muito e fui muito zoado. Eu nunca dei mole, não, filho. Apesar de ser sempre magrinho e tal, mas eu me juntava aos fortes para zoar todo mundo. E como eu não esquentava com apelido, então, filho, só pegava quem esquentava. Então eu me dava bem com a galera. Eu vou ser sincero, eu não tenho nenhum trauma com relação a bullying. Nenhum. Passei tranquilo por isso. Ó, morei dentro de comunidade, estudei em colégio público minha vida inteira, então morei em área onde, filho, se você desse mole, todo mundo era conhecido por apelido. Todo mundo. Tinha um nome, um que se conhecesse pelo nome. Isso é mais da modernidade agora, né? O bullying aí foi muito evidenciado, mas continua aí. Você quer falar seu apelido, pastor Mário? Não, né? Rapaz, ó, o primeiro, japonês do cabelo duro, tapo boi, né? Passa fome. Aqui eu vou numerar os 300. Gente, ó, tá proibido. Tudo que acontece na live fica na live. Não pode ir para a igreja isso. Então, eu também sofri muito bullying, porque eu era muito magro, muito magro. Você sofre bullying até hoje, Josué. É verdade, mano, é verdade. O Léo parece que causa o bullying no João. Outro dia aqui eu quis até denunciar o Léo, mas Deus não deixou. Então, mas assim, isso não me trouxe também nenhum trauma gigante, né? Eu tinha um que me deixava chateado, né? Que era quando eu passava, me chamavam de crente do negócio quente, né? Então, vocês já entenderam, né? Então, eu sempre fui cristão, né? Sempre fui cristão. Naquela época, era uma igreja muito rígida, eu não usava bermuda. Eu tinha adolescente, criança, usava calça. Então, onde eu ia era calça e chinelo, ou calça e tênis. Então, a gente não usava bermuda, era proibido mesmo. Até para jogar bola, né? Até para jogar bola, irmão. Até para jogar bola. Eu vou te falar, até para tomar banho de praia, eu já tomei banho de praia, de piscina, de calça. Não podia usar. Era complicado. Isso. Oi, Vitor. Nada, só fiz comentário. Então, esse lance de bullying sempre foi, né? Sempre existiu, né? Hoje que tem aí essa coisa, né? Esse negócio, o cara sofre bullying e tal, e tem depressão, e morre, e se pula da janela. Mas antigamente era mais... a gente tinha isso, como o pastor Mário falou aí, entendeu? Ele sofreu,
né? Mas isso não gerou uma tragédia na vida do Mário. E da minha também. Nesse caso, eu ficava chateado quando o cara chegava e passava, crente não sei o que crente. Eu ficava muito chateado, porque eu não gostava disso. Até um momento que eu cheguei, um cara estava no bar, aí ele ficava assim, Pai Senhor, crente não sei o que é. Pai Senhor, crente não sei o que é. Aí teve um dia que eu me irritei e falei, cara, eu vou lá. Entrei dentro do bar e dei a paz do Senhor para ele. Nunca mais aquele cara falou comigo aquela frase, né? Nunca mais. Hoje ele está um senhor já, às vezes quando eu vejo ele no bar, né, ainda bebendo, mas ele não fala mais comigo, nem eu com ele. Então, é isso, né? O bullying ele causa, né, hoje, né, um sofrimento intenso em algumas pessoas, levando ao pensamento suicida. E a gente sabe que pessoas já morreram, pessoas já tiraram a própria vida por conta de bullying. E geralmente isso acontece nas escolas, né? Então, assim, vamos lá. As possíveis causas do suicídio. Primeiro, depressão. O Marquinhos ele falou na semana passada muito sobre isso. E quando ele acabar de lavar a louça aí, ele vai falar um pouco mais. Entendeu? A depressão, quando grave e não tratada, pode levar ao suicídio, já que pode provocar sentimentos como culpa, perda de valor, né? E tristezas intensas. Tristeza intensa. Eu já conheci pessoas assim, sabe, que tem uma tristeza intensa. Eu estava até o ano passado trabalhando com uma senhora que a depressão dela era tão alta porque ela tinha um problema na perna e ela parou de andar. Ela não andava quando andava era com muita dificuldade. E ela tinha essa tristeza intensa. E ali comecei a ministrar para ela. E esse é o nosso papel, onde eu quero chegar com isso. É a gente estar pronto para todas as coisas, inclusive para tratar de alguém quando a pessoa está em depressão. E eu comecei a falar, a ministrar palavras de Deus para ela, a ministrar para ela que ela era uma pessoa, quantos anos ela tinha? 80, ela tem 88 anos. Poxa, e quem hoje das amigas dela tem 88 anos, então comecei a valorizar ela. Isso foi motivando a dona Alcina, a viver, porque ela já estava assim, pensando em suicídio. E o meu maior medo é que na janela dela não tinha grade, e era no 13º andar em Copacabana. Muito importante. E Copacabana é um problema porque tem muita gente que comete suicídio. Copacabana é um dos bairros que mais tem pessoas que cometem suicídio. Copacabana, Leblon e Ipanema. Esses 3 bairros. Eu até falava assim, cara, se eu moro num desses bairros, Copacabana, Ipanema e Leblon, eu vou pensar em suicídio? Alguém aqui vai pensar em suicídio? Né? Você está de frente para a praia, você está ali vendo as coisas de Deus. Mas o que falta nessas pessoas? Falta, como o pastor Mário falou na semana passada, falta Deus no coração. Então não adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter carro na garagem, morar no 13º andar numa cobertura, se ela não tem Deus. Então eu fui injetando Deus na dona Alcina. Hoje, graças a Deus, ela está bem melhor. Continua com problema na perna, porque é um problema crônico e não tem como ela mudar isso, né? Então, como identificar a depressão? Alguns pontos aqui que eu coloquei, só alguns, né? Como você consegue identificar em você e como você consegue identificar nas pessoas, em alguém. Sensação de vazio ou tristeza. No caso, a dona Alcina, ela tinha essa sensação de vazio e tristeza. Ela é uma pessoa que não era casada, o marido morreu há mais de 30 anos, ela não tem filho, não tem irmã, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. As únicas pessoas que tentaram se aproximar dela foi para roubar ela. É uma pessoa que tem muito dinheiro. E ela tinha essa sensação de tristeza, porque não tinha ninguém na vida dela, de tristeza porque as pessoas que ela conhecia, amava, morreram, e o vazio, porque ela não tinha nada. Apesar dela ter uma conta recheada, na verdade, ela não tinha nada, né? Só um minutinho aqui. Sensação de vontade para realizar atividades que davam prazer.
Não, falta de vontade, desculpa, falta de vontade para realizar atividades que davam prazer. Então, quando você começa a identificar em você mesmo ou em outras pessoas, essa vontade, pô, eu corria todo dia, hoje eu não quero correr mais, entendeu? Pô, tá me dando aquela tristeza, ou então outras coisas, isso é um ponto para a gente prestar atenção. Será que eu estou numa fase depressiva, Então, a falta de energia e cansaço constante. É claro que a gente cansa, né? O nosso corpo cansa, mas constantemente é complicado. Eu até viajei esse final de semana, aí a gente tira o feriadão para viajar, para descansar, né? E volta mais cansado, porque a gente anda para caramba, acaba voltando mais cansado. Isso é algo que acontece quando você faz muito esforço. Agora, quando você tem essa sensação constante, aí é complicado. Irritabilidade. A pessoa está irritada constantemente. Tudo que ela faz, ela fica irritada. Dores e alterações no corpo. A gente acha que sempre que o corpo está doendo é uma gripe, alguma coisa. Não, pode ser também depressão. São doenças psicossomáticas, né? Que essas doenças, ela atingem sim o corpo. Ela faz o seu corpo sentir, o corpo fala. O corpo fala. Problemas de sono. Se você não consegue dormir bem, a gente tem que dormir no mínimo 6 horas por dia. O ideal é dormir 8 horas por dia, mas, cara, se você está dormindo 3 horas por noite, 2 horas, 4, 5, tem algum problema. Então já é um alerta. Então, isso tudo aqui não é que que você está depressivo, que a pessoa que você conhece está depressiva, mas que pode já estar entrando no estágio depressivo. O próximo aqui, ó, problema de sono. Vou mostrar para outra aqui. Perda de apetite também é um problema, entendeu? Para quem está entrando num processo depressivo. Falta de concentração. Se você não consegue se concentrar em nada, tua mente está variando, você está num negócio, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, você não consegue. Isso também é um problema e pode identificar a depressão. Abuso de álcool e drogas. Lentidão, isso é muito lenta. Falta de concentração. Eu até copiei de novo abuso de álcool e drogas e a lentidão também, que foi duplicado. Então, isso tudo aqui, tudo isso é um sinal de que você pode estar no estágio depressivo. Então, é um alerta, tá, gente? Isso aqui é lógico que não é uma regra, tá? Mas é um alerta que a gente precisa identificar e cuidar, para que não aumente e daqui a pouco a gente está aí tendo que enterrar você. O segundo problema são os problemas amorosos ou familiares. Muita gente que já morreu por amor, que já teve depressão por conta disso. Eu já tive depressão por amor, não foi pela Alice, graças a Deus a Alice só me traz felicidade, mas eu já tive depressão por amor quando eu era mais jovem. E problemas familiares, graças a Deus, eu nunca tive, né, como perda de pais ou brigas frequentes na minha família. Briga, mas aquela briga de irmãos, né, que daqui a pouco está todo mundo tomando café junto. Então, vamos lá. Problemas familiares como perda de pais e brigas frequentes, não poder expressar suas emoções e não se sentir amado ou comprometido no relacionamento podem provocar angústia intensa em algumas pessoas e reações impulsivas que podem levar ao suicídio. Ou seja, quando você passa por todos esses transtornos na vida, vai chegar uma hora que você vai parar para pensar e você vai falar, cara, eu não mereço viver. É melhor eu sair dessa família, é melhor eu me matar. Porque tanta briga, você perde pai, mãe, filho. Aí você tem relacionamentos destrutivos. Aí quando não é destrutivo, o relacionamento é um relacionamento de brigas, intenso. Isso vai levando a pessoa a ter traumas que podem levar ao suicídio.
E a gente hoje, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu lá com uma pessoa que se matou, mas quem sabe não é um problema desse. Eu, no início do ano, não, final do ano passado, eu estava lá em Copacabana, do nada eu olhei, eu escutei um grito. Escutei um grito, eu olhei e tinha uma pessoa na janela, no prédio de frente à Praia do Leme, e com uma das pernas para fora e uma perna para dentro, e a outra pessoa puxando ela para dentro. E eu vi que a outra pessoa que estava puxando ela para dentro era um senhor mais idoso, e a pessoa que estava tentando se jogar era uma pessoa mais nova. Eu imaginei ali que seria o pai puxando a filha para a filha não se jogar do apartamento. E na hora, o que eu fiz? Eu peguei a câmera e comecei a filmar aquilo ali. Cara, na hora que eu comecei a filmar, o Senhor me constrangeu tão forte, ele, assim, na minha mente veio assim, o que você está fazendo, cara? Eu fechei a câmera e eu levantei a mão, falei, em nome de Jesus, esse demônio de morte vai embora agora, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, o senhorzinho conseguiu puxar a pessoa para dentro e fechou a janela. Assim, hoje a gente com celular, a gente quer gravar tudo, a gente quer mostrar, a gente quer colocar, e eu naquele momento, a minha intenção era somente essa, mas como homem do reino, a minha obrigação era exatamente aqui, o Senhor Jesus me constrangeu ali, e eu fiz, que foi orar naquele momento ali, pedir a Deus para que aquele espírito de morte cessasse naquele lugar. E graças a Deus aconteceu. Eu não presenciei nenhuma morte ali. E o Senhor, com certeza, tem cuidado dessa família assim. Well, Fala, Marquinhos. deixa eu falar uma situação aqui. Que eu não sei se vocês já pararam para meditar nisso. Eu espero que a gente nunca venha passar por uma situação dessa. Eu nunca passei, mas eu às vezes eu fico olhando. Eu já vi nas redes sociais. Por exemplo, alguma situação de acidente, assassinato, traficante, tá? Já vi também uma situação ali não sei se foi no trem ou no metrô, que eu fico meditando assim, Senhor, que eu nunca passo por uma situação dessa, mas se for necessário, que eu tenha coragem necessária de ir até a pessoa, mesmo quase no estado inconsciente, e de fazer uma oração de entrega. Eu já vi uma senhora fazer, enquanto que as pessoas filmavam um traficante todo baleado, ensanguentado, as pessoas filmando, e ela foi correndo até essa pessoa e fez uma oração, porque o que acontece? A salvação, ela vai lidar entre a vontade dela e a consciência espiritual. Então, nós, como homens de Deus, né? Tanto homem quanto a mulher, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Eu oro a Deus para que eu nunca precise, tá? Mas a gente tem que estar preparado para ter essa força de uma situação dessa, ao invés da gente se isolar e pedir a direção do Senhor e pedir a coragem do Senhor de ir até essa pessoa e fazer uma oração de entrega. Eu vi isso acontecer com uma senhora, tá? Enfim, porque aquele último instante ali a pessoa pode se arrepender. Aí você foi falando essa situação, eu me lembrei desse caso e às vezes eu fico meditando sobre isso, porque quando acontece, é tudo muito rápido, entendeu? Uhum. E você estava falando, eu me lembrei da situação, aí eu queria que a gente ficasse meditando sobre isso, para a gente ficar atento, né? Porque às vezes é uma vida que se salva. E outra coisa, né? Assim, poderia que em nome de Jesus isso nunca vem acontecer, mas poderia ser um ente familiar nosso. Uhum. Tá bom? Sim, concordo contigo. Em 2 Timóteo fala, né, 4:2, se eu não me engano, pregue em tempo e fora de tempo, ou seja, a qualquer momento você tem que estar preparado, nós, né, temos que estar preparados
para falar do amor de Deus, né? E para ministrar no mundo espiritual, né? Tudo aquilo que Deus quer comunicar para o mundo. Então, o que fazer no caso, né, de você ter problemas amorosos e tal, ou familiares? Né? Encontrar tempo para conversar de forma calma e criar um ambiente equilibrado, de equilíbrio. Dentro de casa ou no relacionamento amoroso, pode ajudar a pessoa a se sentir melhor. No caso, assim, eu sou a pessoa que eu estou passando por esse problema. O que eu tenho que fazer? Conversar, ter calma, né? ter os frutos do Espírito, né? E conduzir minha vida conforme Deus quer. Tá? No caso, eu sou uma pessoa que estou olhando isso. Estou vendo que que um terceiro está passando por problemas sérios. Chamar para conversar, né? E meditar na palavra e tentar acalmar a pessoa conforme a palavra de Deus ordena. Né? Isso pode... Então, podem ajudar as pessoas a se sentir melhor. Então, o nosso papel na Terra é fazer isso, é ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a se sentir melhor. Além disso, buscar em Deus aconselhamento para ajudar nesse processo. Então, quando você entende que você é um homem de Deus, você tem dois pontos aí, né? No caso, você é um homem de Deus e você precisa ajudar pessoas. E você, sendo um homem de Deus, você também precisa de ajuda. Ontem, eu estou ouvindo uma palavra de um conselheiro bíblico dos Estados Unidos, e ele é conselheiro na área sexual. Ele estava passando por um problema, assim, viajando o Brasil. Me deu uma câimbra aqui agora. Vamos aí, gente. Falta de banana. Deu uma câimbra aqui agora. Foi. Então, esse pastor... Sabe por quê? Um professor meu, ele, no meio da aula, deu uma câmera, mas eu não sabia se ria ou se eu ficava preocupado, porque ele sumiu do vídeo. Eu quase sumi aqui, foi pro chão agora, mas graças a Deus a Letícia me ensinou uma técnica que ela volta rapidinho pro lugar. Então, eu estava falando do pastor. Então, esse pastor... Usa essa técnica aí, né? Depois eu passo. Esse pastor, ele estava viajando os Estados Unidos todo, falando do amor de Deus, pregando em várias igrejas. E nesse momento também ele estava adotando filho, uma criança, ele estava fazendo uma adoção. E nesse momento também tinha alguns problemas familiares na casa dele, né, com a mãe, assim, não problemas de briga, mas problemas que ele precisava resolver. Ele começou a entender que ele estava passando por um problema sério, que era a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que eu considero uma pré-depressão, né? Você está muito ansioso, você começa a ficar ali desnorteado e você acaba entrando num estágio depressivo. Ele parou tudo o que ele estava fazendo e ele buscou aconselhamento. Foi ao pastor dele e falou, cara, eu estou achando que eu estou entrando num estágio depressivo por conta disso. Então, esse ponto aqui, o que fazer para a gente não entrar em depressão, é exatamente isso, é você entender como está o seu corpo. Você conhece seu corpo mais do que qualquer outra pessoa terrena. Deus conhece mais do que você. E ele entende que você, às vezes, precisa dar uma parada. O pastor Carlos fala muito de solitude, né? Então, quando ele está meio estressado lá na igreja, o que ele faz? Pega um voo direto para o sítio da igreja e fica lá, desliga o celular e fica lá uma semana, longe de todo mundo. E isso é importante. Ali ele está sendo aconselhado e cuidado por Deus. Então, é importante a gente pensar, a gente saber que a maioria aqui, eu acho que a maioria aqui é líder de célula ou líder de alguma coisa. Se não for líder de nada, no mínimo é líder de si mesmo, né, da família. Então,
algo que a gente precisa prestar muita atenção. Como está meu coração? Como está minha mente? No dia 20... Qual o dia, pastor Mário, que o rapaz vai lá falar de... Dia 28, quinta-feira. Dia 28, quinta-feira, vai falar Saúde sobre emocional do homem. saúde emocional do homem. Isso é muito importante, cara. Só porque a nossa família depende da gente. Nossa família depende do nosso emocional estar perfeito, íntegro, ali, ó, batalhando pela família. Se a gente não tiver um emocional equilibrado, cara, a nossa família está toda desequilibrada. A nossa mulher não consegue, mano, viver, nossos filhos. Então, é importante que a nossa mente esteja equilibrada. Amém? Então, por isso é importante vocês ficar atentos para que, se tiver algum problema, acendeu a luz vermelha, parceiro, procura ajuda. Uma coisa também que a gente, no caso, assim, eu trabalho com alguns caras que têm vícios, né? No caso sexuais e vícios também, drogas e alcoolismo. Então, eu procuro sempre explicar para o cara, quando você tiver com muita vontade, com mais vontade de consumir drogas, você presta muita atenção, porque você pode estar buscando a morte. Então, na ânsia de esquecer os problemas e sentimentos, como angústia ou frustrações, muitas pessoas recorrem às drogas ilícitas, né? Essa prática afeta a capacidade de julgamento e comportamento da pessoa. A gente sabe que as drogas, elas deixam a pessoa, tipo, essa semana um policial matou a própria esposa, não sei se vocês viram no noticiário aí, um policial que foi condecorado, o cara, assim, sargento condecorado da polícia, matou a própria esposa, entendeu? Porque ele estava passando por problemas muito graves, entendeu? Então, tentava resolver isso com o álcool e não conseguiu. Então, com o álcool na cabeça, ele foi lá e deu um tiro na própria esposa. Então, esse é um problema sério. Bullying, né, a gente falou no início, né, o bullying acontece quando uma pessoa é assediada ou intimidada. A gente fala muito de bullying nas escolas, mas tem bullying também dentro da igreja. Tem bullying também no trabalho. Tipo, eu brincava muito com o Marquinhos, chamava Marquinhos de esquisito. Até o ponto que o Léo falou, cara, não chama Marquinhos de esquisito não, porque isso é bullying. Até parei. Até parei de chamar o Marquinhos de esquisito. Falei, não, sei lá, vai que o Marquinhos quer se jogar da ponte de Bento Ribeiro. Né? Então, são palavras, mensagens e atitudes que podem causar sofrimento emocional intenso, levando ao suicídio em alguns casos. Assim, lógico, eu brinco com o Marquinhos, chamo ele de esquisito, mas eu conheço o Marquinhos, eu sei que isso não vai afetar o coração do Marquinhos. Né? Ele me chama de bonito. Fala, Marquinhos. Agora, falando sério, não, a gente brinca aqui numa boa, mas existem casos de bullying dentro da igreja, tá? Em todas as igrejas, pode ter certeza que tem esses casos. Fica atento aí. Sim, com certeza. Então, aí vamos lá, o tipo de bullying, que eu ia falar agora, tipo de bullying. O tipo bullying verbal, é aquele tipo mais prático, mais fácil, né, mais comum, que é o tipo, eu chamar o Marquinhos de esquisito. Praticado nas escolas, que começa com um apelido maldoso, normalmente relacionado com alguma característica da pessoa. Bullying físico, né, é caracterizado por violência física, né? Isso geralmente acontece em escolas. Passa aqui. O bullying virtual, o bullying psicológico, é o bullying virtual e o bullying psicológico, e o bullying social, em que a pessoa é constantemente isolada. Então, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita, deixa eu ver uma palavra aqui, ranço, quando eu vejo que uma pessoa está sendo isolada, né? Principalmente dentro da igreja. E a gente sabe que isso acontece. Não na nossa igreja, lá em umas igrejas lá em São Paulo acontece isso, mas aqui não.
Isso faz com que a pessoa se sinta é, é, não tão amada. E eu acredito que Deus ele não quer isolar ninguém. Então, quando a gente quer isolar uma pessoa que está começando a tocar, por exemplo, eu tenho até um exemplo muito legal que aconteceu conosco aqui na nossa igreja. Uma menina, ela começou a tocar teclado. Ela entrou para o Ministério de Louvor e começou a tocar teclado. E ela, assim, ela não tinha muita prática. Até, assim, eu acho que ela até desistiu de tocar. E no ensaio, a gente estava tendo muita dificuldade com ela tocando. E eu ali percebi que as pessoas estavam assim, meio incomodadas, porque ela estava atrapalhando mais o ensaio do que ajudando. De repente, o Igor chega, o Igor senta do lado dela, ele para de tocar a guitarra dele, e ele senta do lado dela, e ele começa a ensinar para ela, e ele botou a mão no ombro dela e falou: calma, você faz parte desse grupo. Cara, aquilo ali constrangeu todo mundo que estava dentro da sala. E a gente, o que a gente fez? A gente começou a ajudar a menina. Então, o ensaio virou mais uma escola, porque a gente começou a ensinar a menina e o Igor ensinou para a gente o que não deixar uma pessoa isolada. Porque poderia muito bem chegar para ela e falar: cara, olha só, você não vai tocar, não? Quando você estiver melhor, você volta aqui e toca. Mas isso não é o que Deus quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, de isolar. E às vezes a gente faz isso até em nome de Jesus, isolar as pessoas. Traumas emocionais devido a situações de estresse intenso, como um caso de violência física ou acidente. Tipo, a gente teve, aqui em casa, a gente teve alguns traumas emocionais. Tá? Em 2007, se eu não me engano, foi 2007, eu tive 2 carros roubados. Nas 2 vezes que os carros foram roubados, a Letícia estava no carro, a Letícia, minha filha, estava no carro. E ela começou a ter alguns problemas emocionais devido a. E a gente não estava entendendo, na verdade. A gente não estava entendendo. Então a gente levou ela no psicólogo, um pastor amigo meu, ele é psicólogo, da Igreja Batista, e ele perguntou ali, teve uma hora que ele perguntou para ela, ele pediu para ela desenhar alguma coisa. Ela desenhou e depois ele me chamou e chamou a minha esposa e falou: vocês tiveram algum trauma no ano de 2007? A gente assim ficou assim: não, trauma? Como assim? Ele falou: pô, porque eu pedi para ela escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa, ela desenhou um carro. Vocês bateram? Eu falei: não, a gente teve 2 assaltos e foram assaltos assim que foram muito ruins para a gente. E ela estava nos 2, né? Nas 2 vezes ela estava no carro. E para ela, aquilo ali, ela se fechou no mundo dela e a gente só foi descobrir isso 3 anos depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Coisas acontecem no nosso dia a dia. E essas coisas, elas podem entrar no nosso subconsciente e ficar ali por algum tempo quietinho. E daqui a pouco aquilo começa a aflorar de uma forma, entendeu? Que a gente não consegue mais lidar com aquela situação. Tá? E isso aconteceu em 2007. Em 2010, a gente percebeu que ela estava mal em algumas situações, a gente levou ela no psicólogo, o psicólogo diagnosticou, começamos a tratar aquilo ali, orava por ela todo dia, graças a Deus, Letícia está bem hoje, está terminando a faculdade, escreveu o livro, então assim, ela superou aquilo, entendeu? E hoje ela entende o que é ter um trauma emocional. Por que eu coloquei isso daqui? Porque isso pode acontecer, cara, amanhã com a gente. A gente pode ter, sim, um trauma emocional. Então, fica ligado. Se você conhece alguém que já teve um problema desse e acha que resolveu, pode estar somente lá incubado e aquilo ali vai e aquilo ali crescendo e daqui a uns dias isso vai vir à tona. Então, é melhor cuidar é melhor remediar, né, antes de ter um problema mais grave, né?
E isso pode sim levar ao suicídio. Traumas emocionais intensos podem levar ao suicídio. Uma avaliação de um psiquiatra é importante no caso de suspeita de traumas emocionais. O diagnóstico de doenças. Hoje eu ia trazer até um menino aqui, Vinícius, e ele teve... e assim, até ministrei para ele hoje à tarde, orei com ele. Ele teve um diagnóstico grave há uns anos atrás, de câncer, e vem tratando isso, né? E hoje ele ia vir para a live para conversar com a gente, porque ele está passando por um processo depressivo. A mãe dele é depressiva, a esposa dele abandonou ele. Ele tem 2 filhos adolescentes que ele quase não consegue ver, porque mora longe da casa dele. Então, assim, e hoje ele recebeu uma notícia ruim. E ele até falou comigo, cara, eu estou sem condições de estar com vocês hoje. Aí. Ele ia falar um pouco sobre depressão. E eu falei, cara, fica tranquilo. E o diagnóstico, hoje ele teve um diagnóstico não tão bom da doença. E isso faz com que, cara, assim, eu creio que Deus, como a gente tem falado aqui, Deus tem nos levado a lugares que a gente nunca imaginou ir. E eu creio que Deus tem nos usado para abençoar outras pessoas. No caso do Vinícius, eu tenho ajudado ele desde fevereiro, 30 de fevereiro mais ou menos. 30 de fevereiro não, 28 de fevereiro. Eu tenho ajudado ele e a gente tem acompanhado o Vinícius. Só que se você não estiver ali intenso com isso, orando, buscando em Deus, e o cara que não gostava de igreja, não queria saber de nada, queria morrer, hoje ele está numa igreja, está namorando uma menina cantora evangélica, está na igreja do Silas Malafaia hoje, mas de vez em quando bate uma tristeza e bate uma angústia. Porque o processo de retomada é difícil. Entrar num grau depressivo é muito fácil. É um estalar de dedo. Agora, sair dele é muito difícil, precisa de ajuda. E nós somos esses caras. Nós somos porta-vozes da palavra de Deus, nós somos cartas, pessoas. Eu falei com ele hoje, cara, eu sou uma carta viva e você está lendo o que Deus quer fazer na tua vida. Então, eu comecei a projetar o Vinícius para um outro nível. E isso é importante, precisamos fazer isso. Para quê? Para que a tristeza e a angústia ela não fique ali, retendo o camarada. Quando existe dificuldade para lidar com essa realidade. Então, a existência dessa doença na vida dele, Deus tem causado uma dificuldade enorme para ele entender que Deus pode curá-lo. Deus pode curar? Pode. Pode curar. Aí foi o que eu falei com ele. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Então, assim, se Deus quiser levar, e ele é consciente disso, cara, se Deus quiser me levar, estou de boa. Mas eu fico preocupado com os meus filhos. Então, todo esse turbilhão de coisas que tem acontecido na vida do Vinícius, tem causado uma angústia intensa no coração dele, tá bom? Mas a gente está aí para ajudar. E o que fazer nesse caso? É importante o apoio de familiares, de amigos, no caso do diagnóstico de doenças graves. Então, é muito importante a gente estar perto. Ela está doente, a gente precisa estar perto. A gente tem aí o Marcelo, que está passando também por um problema sério, né? Cara, é importante, mesmo que a gente não vá, a gente sempre mande uma mensagem. A gente envia uma mensagem para o Marcelo. Marcelo mora no nosso coração. Então é importante a gente cuidar dos nossos. Porque se a gente não cuidar, cara, e assim, é muito ruim você viver afastado das pessoas. É muito ruim. Um outro problema muito sério que leva também ao suicídio, eu vou contar um fato aqui que aconteceu, mas antes de eu contar, eu quero abrir. Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Eu vou beber minha água aqui, na minha caneca nova.
Ninguém? Bem, então vamos continuar aqui. Síndrome de Bornal. Alguém conhece? Sabe o que é? Todo mundo sabe o que é? Na verdade, eu não sei, não. Não? Eu conheço, sim. Conhece, né? É a É, síndrome de... o... Ah, Eu passei até por isso no trabalho, né? A gente sim, fica com excesso de estresse, né? exatamente. Muita tarefa, muita coisa. Eu passei por isso. E é intenso. É algo intenso que precisa-se de um tratamento, precisa de um acompanhamento. Não é fácil, não. Não é fácil. Né? Isso provoca sintomas como sensação de fracasso e desgaste emocional. Cara, você vira, na sua cabeça você é um nada. Tudo que você fez na vida inteira vira um nada quando você está com essa síndrome. Isso pode levar ao suicídio. Eu conheço um pastor da Igreja Batista Filadélfia de Éden. Ele simplesmente abandonou a igreja. Assim, uma igreja com mais de 3.000 pessoas. Ele, do nada, na hora do culto, o culto no domingo, no culto ia começar no domingo, ele abandonou a igreja e falou, cara, eu vou embora, não quero mais saber disso. Foi embora. Abandonou a igreja. Para completar, ele abandonou a mulher. Para completar, ele saiu de casa. Para completar, ele saiu do estado. Hoje ele está morando numa cidade de Minas Gerais. A última informação que eu tive dele é que ele virou servente de pedreiro. Então, um cara que tinha lá um carro top, morava na Barra da Tijuca, uma esposa linda e assim, intensa em Deus, uma igreja com 3.000 pessoas. Ele largou os filhos, 2 filhos, uma menina e um menino, largou a mulher, largou a igreja, largou tudo por conta dessa síndrome. Isso tudo porque ele concentrava o trabalho todo na igreja dele. Ele não tinha pessoas. O único pastor da igreja era ele. Tanto é que para assumir a igreja, ficou a igreja lá. Quem a gente vai colocar se não tem outro pastor? Aí colocaram lá um líder lá de uma outra coisa, até e a igreja é uma igreja assim, não tinha uma denominação por trás, né? Ela era uma igreja só ela mesma, e acabou que a pessoa que assumiu consagrar outro pastor de uma outra igreja consagrou ele a pastor para ele assumir a igreja. E o cara até hoje não voltou mais. Então é muito complicado isso, como o Léo falou, né? Precisamos, eu acho que aqui todo mundo trabalha, né? E isso é causado pelo trabalho. Isso, síndrome de burnout, é causado pelo trabalho. Então precisamos ter esse entendimento. Lógico que tem trabalho que é muito intenso, mas como a gente consegue resolver isso? É o que fazer. Ó. É importante evitar o excesso de horas extras e buscar alternativas para diminuir as dificuldades e evitar o estresse no trabalho, como reorganizar as atividades do dia a dia, praticar atividades físicas e outras atividades que proporcionam bem-estar. Cara, uma corridinha na vila, sabe? Vai te dar um bem-estar enorme. Então é muito importante a gente estar de olho nessas coisas. E como identificar um suicida, né? Eu acho que esse aqui é o último. Como identificar um suicida. Identificar os sinais que a pessoa está pensando a sentir a vida. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala aquelas frases típicas de quem está querendo dar cabo da sua vida, né? Eu não aguento mais, eu preferiria estar morto, ou os outros serão mais felizes sem mim. Outro dia eu estava com... A minha irmã me ligou e ela falou, Jó, conversa com o Pedro, porque ele falou uma coisa muito ruim aqui para mim hoje. Aí eu falei, o que ele falou? Ele falou, eu sou muito infeliz. Uma criança de 7 anos, mas os pais estão se separando, ou se separaram já. Então, mas é uma briga constante entre os pais. E ele percebendo isso tudo, ele falou assim, eu sou muito infeliz. Então, isso é um alerta para a gente que acompanha pessoas ou não. Isso é um alerta. Uma criança de 7 anos falar eu sou muito infeliz, isso é um problema sério.
Como vencer a depressão ou o pensamento suicida com as promessas de Deus. Eu coloquei aqui alguns versículos que chamaram a minha atenção para esse problema. Você não está sozinho, a Bíblia é clara, né? Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Hebreus 13:5. Ter depressão não significa que Deus lhe abandonou, tá bom? Não significa isso. O que significa que você precisa reavaliar as suas atividades, reavaliar o contexto social que você está vivendo. Né? Em todos os momentos da vida, Deus está ao seu lado para lhe ajudar. A Bíblia é clara, Jesus, ele foi e deixou o Espírito Santo todos os dias que está conosco. Então, não dá para a gente querer se matar, entendeu? Por conta de coisas que acontecem no nosso mundo. Romanos 8, 38, 39 diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, isso aqui é algo assim, tenso e intenso. Paulo, né, foi esse cara. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Mas para isso a gente precisa ter um entendimento de que Deus ele está presente na nossa vida em todo momento. Deus vai lhe consolar. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. E Hebreus 2, 17 e 18 diz, por essa razão era necessário que se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? A alegria vai voltar. Claro que, como eu falei no início, nós vivemos num mundo cheio de turbulência. E está cada vez pior. E glória a Deus por isso, porque para melhorar tem que piorar ainda mais. Mas a alegria vai voltar. Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria. Cantos de alegria. Imagina você voltando cantando. Muito bom. Trazendo seus feixes. Deus ele tem preparado o nosso futuro. Tá? Ele tem preparado, já está tudo escrito. Não tem nada para escrever mais. Antes da gente nascer, Deus já tinha feito tudo aquilo que a gente vive hoje. O 4, você tem um futuro. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. É esse Deus, cara. Esse Deus que tem nos tocado esse ano, tem nos tocado nesse tempo, tem levantado homens de valor, homens com caráter, homens que precisam entender, cara, que se eu não me levantar, o inferno vai se levantar. E a coisa vai piorar cada vez mais. Vai piorar. E se você não conseguir entender isso, nesse tempo que está mais ou menos, vamos chegar lá na frente, e eu creio que isso é permissão de Deus, tá? A igreja vai ser perseguida, é permissão de Deus, e a gente só consegue entender se está tudo bem, a gente não dá a mínima para as coisas de Deus. A gente só consegue entender que existe um Deus que ele tem uma força, que ele quer nos dar essa força para vencer o maligno, quando o maligno bate na porta da nossa casa. E vai chegar esse momento. E aí, a gente não pode se preparar quando o inimigo chegar e bater na nossa porta.
quando eu digo na nossa porta, vocês entendem, né? Que é tomar a perseguição da igreja e tal. Temos que nos preparar agora. Não é ontem, não é para a semana que vem, não é para daqui a 5 anos. É agora. E como fazer isso? Ser intensos em Deus. Buscar em Deus todos os dias. Orar sem cessar. E orar sem cessar não é você ficar o dia todo de joelho. Orar sem cessar, você está no ônibus, está no trem, está no avião, está em todo lugar, você está ali, ó, falando do amor de Deus, você está orando a Deus, você está falando com o Pai. E é isso que Ele quer. São as referências. Então, gente, eu acho que o que eu passei aqui é um pouco, né, do que Deus tem para a gente. Eu acho que assim, então, são os 6 aqui. Eu acho que se a gente começar a multiplicar tudo aquilo que foi dito aqui, se você multiplicar para uma pessoa, serão 12. 12, né? Um número bem expressivo. Na verdade, são os 7 aqui. Então, Deus ele tem algo muito forte a fazer nesses dias. Eu creio nisso, eu sinto isso, eu sinto essa pressão. Tá? Então, eu quero convidar você a entender isso e a praticar isso, a ajudar pessoas. Comece a buscar, comece a pedir a Deus. Deus, me mostra pessoas que estão depressivas. Mostra para mim pessoas que estão querendo se matar na rua, cara. Na rua, sabe? Deus, ele pode fazer isso. Esse Vinícius, por exemplo, eu estava com síndrome de a boca torta. Esqueci o nome agora. Graças a Deus. Síndrome, não, esqueci o nome. A minha boca ficou torta. Como é que é? Paralisia de Bell. Paralisia de Bell, isso. E eu fui parar no consultório desse cara. Ele foi parar no consultório que ele estava fazendo um tratamento também, porque ele estava também com paralisia de Bell por conta do tumor na cabeça. E ali, eu entrei ali, eu falei assim, Deus, por que está acontecendo isso? Eu nunca tive isso, por que eu tenho isso agora? E eu comecei a indagar a Deus, eu falei, Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. E Deus, ele me levou a esse lugar, quando eu voltei, eu chorei muito no meu carro. Chorei muito, porque a doutora falou, você vai ficar entre 6 a 9 meses com esse problema. E a gente vai estar fazendo tratamento aqui, mas pode ficar com sequelas. Então, assim, o diagnóstico foi horrível para mim. Sabe? Eu voltei chorando. Eu falei, cara, eu já não sou bonito. Com boca torta, eu ia ficar como? Mais feio ainda. Então, eu entendi ali no carro, eu falei, caramba, Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. E na mesma hora ali, Deus me constrangeu de uma forma tão intensa. No meu íntimo, Deus falou comigo, você não pediu para eu te usar da forma que eu quisesse, aonde eu quisesse? E eu comecei a chorar muito, 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 no meu carro. E eu vim andando, dirigindo da Tijuca aqui, chorando. Quando eu cheguei em casa, eu sem forças, eu sentei no meu sofá e eu falei, cara, vou ver um filme para eu me distrair. Quando eu ligou no YouTube direto, e assim, sem querer, eu fui passar, né, para desligar o YouTube, para passar para o Netflix, eu apertei o Enter e começou a aparecer uma mensagem do Thiago Brunet. E assim, apareceu assim, rápido, e o negócio assim, sem introdução, sem nada, e ele só falou assim, eu lembro até hoje da palavra do Thiago Brunet, ele falou assim, bom dia, eu não ia vir aqui hoje, mas eu estava aqui passando por Guarulhos, o pastor tal me chamou para ministrar agora pela manhã, à noite eu estou indo para Nova York, para Orlando e tal, e ele falou assim, mas eu quero falar uma coisa para vocês antes. Eu falei, eu estava ouvindo aquilo ali e ele falou, você sabe qual a pior ação que um crente pode fazer? É quando você ora assim, Deus, faça de mim a tua vontade. E se Deus fizer? Se Deus quiser fazer? Aquilo ali foi a mesma palavra que eu recebi no carro antes. Então foi a confirmação. Que assim, eu me desarmei naquele momento. Eu falei, Deus, então se você tem alguma coisa para fazer comigo com a boca torta, você vai fazer. Eu não vou ter vergonha de andar na rua, não vou botar máscara. Eu não botei. Eu ia ficar 9 meses de boca torta, eu ficaria 9 meses de boca torta, porque naquele momento eu entendi que Deus estava fazendo alguma coisa. Eu entrei
no consultório na quarta-feira. Isso foi na segunda, eu entrei na quarta-feira. Comecei a fazer os tratamentos, fui embora. Na sexta-feira eu entrei novamente e eu comecei a indagar a Deus. Falei, Deus, quem é que eu vou falar do teu amor aqui? A quem eu vou falar? E eu comecei a buscar pessoas ali no consultório. Era um consultório grande, com várias pessoas. E a doutora Magnólia, lembro até hoje o nome dela, ela chegou e falou assim para mim, você é pastor? Eu falei, não sou pastor. Ela falou, você tem muita cara de pastor. Aí ela começou a conversar comigo e eu falei, não, eu exerço um papel de pastor, eu cuido, aconselho. Então, o pastor faz isso. E ali a gente começou a conversar sobre igreja e tal. Eu falei, pô, é ela que eu tenho que falar do amor de Deus. Então, uma pessoa que sozinha, uma senhora, e na hora que eu comecei a falar de Deus para Deus, falou assim, não é ela. E eu fui na recepção, tinha uma menina doida lá, e eu falei, será que é essa? Deus falou, não é. E eu comecei a observar as pessoas. Eu não consegui identificar o Vinícius. A não ser no dia que a doutora Magnólia chegou para mim e falou assim, tá vendo aquele menino ali? Ele tem câncer, ele tem tumor no cérebro, ele tem uma arma e ele quer se matar. E você tem que conversar com ele, porque você é pastor. Cara, naquele momento ali, eu vi Deus falando comigo. E no mesmo dia, eu cheguei, liguei para o Vinícius, a gente tinha um grupo no WhatsApp do pessoal de Boca Torta. Eu liguei para o Vinícius e eu falei, Vinícius, eu preciso conversar com você, é algo muito sério. E ele chegou e falou, cara, o que está acontecendo? Eu falei, cara, Deus está mandando falar isso para você. Você quer uma oração? Então eu orei com ele naquele momento ali. Isso eu já tinha feito três sessões. Na quarta sessão, eu marquei um café com ele, mas a gente não conseguiu ir. Na quinta sessão, eu marquei o café novamente com ele e não conseguimos ir. Na sexta sessão, foi na sexta-feira, ele não foi. Mas ele não foi e ele me ligou à noite, na hora da célula. Eu estava na célula, ele me ligou, eu desliguei, aí eu comecei a digitar, eu falei, o que está acontecendo, irmão? Ele, cara, eu preciso muito da sua oração novamente. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou querendo me matar novamente. Aí naquele momento ali, eu parei a célula, eu falei, gente, está acontecendo algo aqui, a gente precisa orar por uma pessoa. E a gente orou por ele ali, e eu falei com ele depois, eu falei, Vinícius, você quer aceitar Jesus? E ele falou assim, mas como é isso? Aí eu falei, cara, você só precisa falar algumas palavras. Você quer falar eu vou escrever e você vai falar, tá bom? Aí ele falou, tá bom. Ele começou a falar as palavras ali e ele aceitou Jesus na célula pelo WhatsApp. E assim, foi muito bom que ele começou a chorar, a gente começou a chorar, e ali ele aceitou Jesus. Na outra semana, na segunda-feira, cara, eu saí de casa, fui fazer a fisioterapia, que era segunda, quarta e sexta. Eu fui fazer a fisioterapia. E quando eu cheguei lá, eu saí de casa com a boca torta. Quando eu cheguei lá, a doutora chegou para mim e falou assim, o que você fez? Eu falei, como assim, o que eu fiz? Aí ela, você não está mais com a boca torta. E Deus falou assim, agora você cumpriu o que você tinha que fazer aqui. Eu olhei para o espelho, tinha um espelho grande, e eu não estava mais com a boca torta. E ela olhando assim para todo mundo, ela chamou todo mundo. Ela falou, gente, olha, ele não está mais com a boca torta. E eu não estava, gente, com a boca torta. Ela ficou assim tão desnorteada, porque ela nunca tinha visto aquilo. A mulher, ela trata disso há mais de 15 anos. Fisioterapia. Com quem tem essa síndrome. E eu olhei para o espelho, eu não via mais a minha boca torta. E todo mundo ficou olhando e não via a boca torta. E eu ia ficar 9 meses, fiquei apenas 2 semanas.
foram 6 tratamentos. Ela até falou assim, dá para você ficar até a 10ª, porque aí eu ganho um dinheirinho aqui. Eu falei, tá, tudo bem, eu venho aqui e faço a fisioterapia para fazer as 10 sessões. Eu nem completei, porque na quarta-feira ela me ligou cedo e falou, manda uma foto para mim. Eu mandei a foto para ela, e aquela foto ali, ela falou assim, cara, você não precisa mais, você está curado. Eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Entendeu? Então, assim, eu entendi que Deus tinha me levado naquele momento ali para falar do amor de Deus para o Vinícius. Hoje o Vinícius está bem, lógico que ainda está no processo, e eu conversei com ele hoje, falei, cara, existe um processo, Deus, ele coloca a gente no processo, ele só não diz como é o final, tá? Mas eu sei que o final está escrito, e o final é de glória. Deus, ele quer operar na sua vida, porque se não fosse isso, você já teria se matado. E ele já não pensa mais em cometer suicídio. Ele está intenso em Deus, buscando em Deus todos os dias. O pastor Ângelo, de lá da Tijuca, foi o cara que eu empurrei o Vinícius para ele e falei, cara, toma conta desse cara, porque eu não estou aí sempre, você está mais perto. O pastor Ângelo começou a aconselhar ele, depois ele arrumou uma menina, um namorado, e foi para a igreja do pastor Silas, na Penha. Assim, Deus, ele tem planos para a vida de cada um aqui. Isso eu não tenho dúvida. E a gente tem falado aí, né, sobre dons, né, exercer o nosso dom. E assim, se você tem um dom, e você tem um dom, busque em Deus exercitar esse dom. Busque em Deus quanto antes melhor. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? A gente até passou um pouco, 20 minutos. Se ninguém quiser falar mais alguma coisa, pediu o pastor Mário para... O Léo quer falar. Rapaz, assim, eu já escutei seu testemunho de algumas vezes já, mas cada vez que a gente ouve, fortalece a nossa fé. E não é fácil a gente ter sensibilidade no espírito para entender que, às vezes, numa determinada situação da nossa vida, é onde Deus vai nos colocar para salvar pessoas, como foi com os discípulos. Eles foram presos para pregar para quem estava preso. E tantos outros homens de Deus que passaram por situações, os moravianos também, se venderam como escravo para pregar para os escravos. Mas assim, eu creio que nesses últimos dias, nós como homens de Deus ali naquele lugar, no Congregacional de Bento Ribeiro, nós vamos estar sensíveis, né? Com um espírito de compaixão, de intimidade com Deus, para sentir no Espírito Santo, né? Como o nosso irmão do lado está, para poder fazer isso, né? Se colocar no lugar dele, orar, estarmos juntos, né? Sentir o que o outro sente, para ministrar essa cura, né? Ministrar essa libertação da influência maligna na mente e curar o corpo também. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição de Deus para que Ele faça uma obra na nossa vida, Ele faz uma obra completa, né? Ele cura a alma, Ele cura o corpo, Ele liberta o espírito, né? Amém. Então que a gente venha ter essa sensibilidade. Pô, Jó, obrigado aí por essa palavra. Obrigado mesmo pelo teu comprometimento, porque esse é amor, cara, é amor à obra, é carinho, porque passar pelo processo de dor que tu passou, que eu vi que o rosto realmente ficou deformado, ficou com dificuldade até para se alimentar. Quem quer passar pelo processo? Mas vale a pena por uma alma, cara. É aquilo, Deus amou o mundo inteiro, Ele se entregou por uma alma, foi por uma pessoa e foi por todos. Então, assim, o amor dele é para alcançar todos. Né? Se for para a gente ministrar uma palavra, ministrar um curso desse para pessoas aqui, e salve uma alma, está cumprindo o propósito, porque foi por isso que a gente foi chamado, patrocinar a festa no céu. Eu te amo, parabéns aí mais uma vez. Realmente, tu não tá bonito, tu continua estranho. Agora tu não é o boca torta, tu é um homenzinho torto.
Está se endireitando a cada dia, mas assim, é algo que a gente vai levar para a vida inteira. Teu testemunho aí foi uma benção. Já tá o esquisito falando também. Já Parece que ele não é torto também, é outro tortinho. Deixa ele falar que ele vai ficar agoniado. fala, Marquinhos. Não fala não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não quer falar não. Pastor Mário, alguém mais quer falar, gente? Quer falar? O Marquinhos não tá aí não, tá? Pô? Hã? O Marquinhos não tá aí não, ele não quer falar? Não quer falar, deixa ele para lá. Tá bom. Rapidinho, assim, em 3 minutos, estou aberto também para poder me corrigir, né? É um assunto que, quando eu vi, o Marquinhos falou comigo, me chamou muita atenção. Porque eu tenho vivido isso com algumas pessoas, né? E o que eu vejo que mais importante é que as pessoas, ela quer alguém para poder dar uma atenção, elas querem falar, né? Mas até aí tudo bem, mas com quem ela pode realmente compartilhar. Se ela vai compartilhar com pessoas que vai abrir a boca e vai falar para outras, ou vai compartilhar com pessoas sérias, dignas, que vai poder ajudar ela. Então, acho que hoje eu vejo isso uma grande dificuldade das pessoas de querer poder se abrir. Porque eu ouvi uma vez uma psicóloga dizendo que essas pessoas que têm uma atração por criança, desde o momento que elas procuram, elas começam a sentir essa atração, elas ficam com medo da sociedade, de ser recriminada, né, discriminada. Então, aquilo elas recuam, até que aquilo vai aumentando, até o ato que começa a praticar. Só que quando começa a praticar, a população quer o quê? Quer bater, quer espancar, aí já é tarde. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão passando por um processo de suicídio, depressão, e elas acabam ficando sem ter com quem conversar por falta da confiança. Eu estou falando isso porque eu vi e passei com algumas pessoas, e aquilo me trouxe um grande incômodo. Então, eu orei, dizendo ao Senhor que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, que eu possa ouvir essas pessoas, mas tudo aquilo que eu vi fica, né, assim, comigo. E isso tem crescido automaticamente. Então, eu acho que assim, o mais importante é a gente estar disponível realmente, né, como homens de Deus, filhos de Deus, a estar proposto a ouvir essas pessoas e tentar realmente ajudar. Porque aí, quando as pessoas começarem a ter confiança, eu acho que vai ser bem melhor. Né? Principalmente, assim, aquelas que estão caminhando na igreja. Porque nos ímpios, eles lá fora, eles vão procurar quem está na rua. E nós sabemos que a ajuda da rua não é boa. Só vai piorar. Né? É só essa fala, é um tema muito interessante que poderia levar mais horas, mas é só isso mesmo. Entendeu, gente? É o que eu tenho para falar. Não, um tema interessante, né, que a gente pode colocar aí numa futura live, porque o conselheiro, né, ele, como a gente falou aqui, né, o que acontece aqui na live fica na live. Então, o que acontece no gabinete pastoral, no gabinete de um conselheiro, precisa ficar lá dentro. Né? Então, é lógico que a gente precisa tratar e cuidar dessas pessoas a pessoa tendo essa confiança na gente. Né? Eu vejo, assim, desculpa ter te cortado, Josão, eu vejo assim, algo que possa piorar, né? Porque hoje, assim, nós vemos casais do sexo masculino e do sexo feminino. O tempo vai passar, né? E não gera filho, não tem filhos. Ao ponto de ficar sozinho, não tem com quem compartilhar, isso pode trazer uma depressão. Sim. Né? Um desgosto de viver, porque eu já presenciei isso, eu já vi isso. Né? A parte de apoio também. A pessoa tem uma dificuldade, como você falou na parte do piano, a menina no teclado. Eu acho isso muito interessante, estar junto, porque ninguém nasceu sabendo. Né? Agora, imagine tudo que a gente passa se a gente fosse até o Senhor e o Senhor das costas. Como é que seria? Né? Então, ajudar aquele que é semelhante ao Senhor. Verdade. Obrigado, Luiz. Josué, interessante que a gente não tem um local onde ver isso, a não ser a igreja, né? Sim. A
por isso que a gente precisa estar sempre. A própria Bíblia fala, né? Confessar os pecados, né? A Deus e aos irmãos, né? Ao nosso irmão. É lógico que não é para qualquer pessoa que você vai confessar, né? Gente, você não tem que confessar nada, né? Mas acredito que nós, graças a Deus, nós temos assim uma mesa farta de pastores e conselheiros na nossa igreja. Todo mundo é da mesma igreja aqui. Nós temos uma mesa farta ali. Eu já precisei, já fui aconselhado, e sim, sou fruto do aconselhamento bíblico da nossa igreja, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento. Não é porque a gente, quando a gente se acha o top das galáxias, Deus vai dar uma rasteira na gente, né? E a gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa voltar para o banquinho e aprender. E a gente tem aí, sei lá, 14, 15 pastores aí na nossa igreja que podem nos ajudar. Com certeza, fica lá na boca miúda, ninguém vai ficar sabendo de nada. É importante a gente confessar. Pastor Mário. A mente do ser humano é muito complexa. Nenhum ser humano consegue sondar nem a sua própria mente. É impossível. A gente não sabe nunca quando, né, um processo depressivo ele vai se iniciar. A gente tem aí alguns rastros, né, como você, José, mostrou aí de uma forma muito, muito inteligente e bem clara, mas tem gente que vai passar por processos depressivos que não estão dentro desse padrão, né? Uhum. Então, é algo assim que, até vou te falar, é muito difícil identificar, principalmente logo quando está se iniciando. Uhum. Quando já está mais grave, né, aí os sintomas são muito mais visíveis, mas o início de um processo depressivo, ele é muito difícil, né, de ser percebido tanto para quem está vivendo quanto para quem está fora. Sim. Até porque, como você mostrou aí, tem uma série de coisas que podem criar isso, né, podem influenciar isso. A gente é ser associativo, né, a gente vai associando a nossa vida às coisas que a gente vai vivendo. E essas associações nem sempre são muito boas. Às vezes a gente faz associações na nossa vida que trazem alguns prejuízos, né, físicos, né, emocionais. E o importante disso tudo, na minha opinião, é a gente estar em todo o tempo, quando Paulo fala, né, tá em todo o tempo em oração, né, e andando em espírito, faz com que a gente consiga, né, criar associações menos perniciosas. Não estou dizendo que a gente em todo o tempo vai conseguir fazer o filtro, mas o Espírito Santo vai nos orientar em todo o tempo dentro daquilo que é a associação correta que a gente deve fazer. Quando você conta esse testemunho, eu já tinha ouvido também esse testemunho seu, mas é um testemunho muito forte. É dessa visão do homem espiritual que consegue identificar em coisas físicas e materiais aquilo que está por trás disso. Esse olhar um pouco além da visão humana, que é o olhar do Espírito. Quando a gente consegue ter essa sensibilidade do Espírito, a gente consegue identificar não só no outro, mas em nós mesmos. Porque isso não dá em poste. Então, vai dar no pastor, vai dar no diácono, vai dar no presbítero, apesar que diácono não pega essas coisas não, cara, porque até o diabo foge do diácono. Então, o diácono está tranquilo com isso, né? Diácono tá. O diácono não passa por essas coisas aí. Então, eu aconselho vocês que não querem passar, sejam diáconos na igreja. Mas são essas coisas que a própria palavra vai nos orientando e que a gente, de uma certa forma, vai, não que ignorando, né? A gente não vai dando a devida importância para isso. Quer ver uma outra coisa importante, e Jesus fala muito sobre isso, é a desconstrução do eu. Né? É desassociar o que nós somos no mundo para nos associar àquilo que Deus é em nós. Isso é um autoesvaziamento. Essas reflexões que são necessárias, que a gente faz muito pouco, porque o tempo não nos permite, a gente trabalha muito, a gente tem que cuidar de filho, tem que dar atenção à esposa, tem que fazer manutenção na casa, a gente tem que ir no mercado. Isso tudo vai nos roubando um tempo extremamente precioso, que é o tempo da meditação. É o que Jesus fazia. Saía do meio da multidão, ia para o monte, num lugar reservado, e ali ele tinha ali um tempo com Deus extremamente exclusivo entre ele e Deus, né? E a gente está falando de Jesus. Necessitava disso. O homem Jesus necessitava disso. Imagine o homem Mário,
né, o homem Josuel, né, o homem Léo, né, Marquinho e todos que estão aqui na live. A gente precisa, esse tempo é muito precioso, né? O tempo de meditação é fundamental para que a gente possa fazer essas reflexões interiores. Paulo fala sobre esse autoexame, né? A gente só vai falar isso na Santa Ceia, mas isso tem a ver somente com Santa Ceia, isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Né? Isso nos ajuda e muito. Não evita nós passarmos, vamos deixar claro, nós somos seres humanos passíveis disso, mas nos ajuda em caso que tenhamos que passar com mais facilidade. E ajudar aqueles que precisam ser ajudados com mais facilidade. Até porque o Espírito Santo vai nos orientando naquilo que temos que fazer, né? E, claro, em determinados momentos, vamos ter que procurar um profissional da área que não vai conseguir entrar na nossa alma, porque senão eles seriam Deus, e não são. Então, eles não vão conseguir entrar, mas vão nos ajudar com medicamento, com aconselhamento. Mas eu volto a falar, até na última live eu falei, o grande mal do ser humano é o vazio que está dentro de nós, que precisa ser preenchido por Deus. Esse vazio ninguém preenche. Esposa não preenche, filho não preenche, dinheiro não preenche, emprego não preenche, nada preenche. Somos eternos vazios se Deus não nos preencher. Por isso que Salomão fala, né, Deus colocou a eternidade no coração do homem, ainda que ele não conheça as obras do Senhor do princípio ao fim. Quando ele coloca isso, ele está dizendo, olha, há um oceano gigante dentro de você que não pode ser preenchido a não ser que Deus o preencha. É esse vazio, né, de essência de vida, de sentido de vida, que quando não temos, aí buscamos eliminar a vida. Todos os suicidas buscam eliminação da vida porque não conta sentido de vida. E quem dá sentido à vida não é minha esposa, não é meu filho, não é minha igreja, não. Isso tudo faz parte, mas quem dá sentido de vida é Deus. Então, ministrar a palavra de Deus, né, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, para mim, na minha opinião, é o grande remédio da humanidade. Nós somos enfermos porque perdemos, né, a capacidade de estarmos com Deus. E aí essa enfermidade vem sobre nós, na alma, no corpo, no espírito. E enquanto não encontrarmos o remédio que se chama Deus, infelizmente, vamos passar a nossa vida, né, enfermos. E mesmo tendo esse Deus, volta e meia a gente fica enfermo, né? Acho que a gente vai diminuindo a dose, né? A dose que a gente deve tomar homeopática, a gente vai diminuindo, aí Deus fala, ou você aumenta a dose ou você vai adoecer. Mas eu creio em nome de Jesus que a gente vai, né, cumprir os propósitos aqui nesse mundo, né? Até porque são coisas eternas e coisas eternas só Ele pode fazer. Então, estamos na eternidade, vivemos na eternidade, já estamos dentro dela, porque somos filhos da eternidade, fomos nascidos nela agora em Cristo. Então, vamos cumprir propósito, né? Uma coisa importante que eu deixar para vocês, para a gente poder orar, é entender o seguinte, tudo já está pronto, tudo está definido. Não existe mais nada a ser feito. Quando ele, né, no tempo e no espaço, declarou que está tudo consumado, apesar de na eternidade já estar, ele deixou claro, no mundo temporal, que não há possibilidade de fazer absolutamente mais nada. Então, não vamos fazer nem aquém nem além. Quando tentamos fazer isso, perdemos a ótica divina. Quando achamos que podemos fazer além daquilo que tem que ser feito, não estamos mais dentro da ótica divina, perdemos ela. E aí saímos da visão de Deus, aí vamos sofrer os danos, como esse pastor sofreu, né, o dano de ter saído de uma igreja que provavelmente perdeu esse propósito de estar ali. Em todo tempo, em todos os lugares, a gente cumpre propósitos definidos por Deus. Até comentava com um menino que eu aconselho ele na igreja, né? E ele falando sobre o trabalho que não foi reconhecido na igreja, e essas coisas todas, né? Da falta do bater nas costas, né? Foi bom, legal, você fez. E eu falei, cara, procura imaginar da seguinte forma: você é um engenheiro em que, ao chegar em determinado lugar, você já encontra um prédio pronto e todo acabado. E alguém pega a planta e apresenta para você com tua assinatura embaixo. Aonde tem glória em você, né, para dizer que o prédio foi feito por você, apesar de ter uma assinatura embaixo a sua? Então, quando você faz o seguinte, quando olhar o prédio, você contempla algo pronto. Você se alegra porque o prédio está muito bem feito e bonito, então isso te dá uma alegria,
né, e enche você da glória de quem fez o prédio, que não foi você. É por isso que quando contemplamos, né, a partir daquilo que já foi feito, nós somos cheios da glória de Deus. Por isso que Paulo, olha, nós vamos ser transformados de glória em glória, deixando claro que tudo que achamos que fazemos já está pronto, mas se a gente olhar como Deus que fez isso, a gente vai engrandecer o nome dele, vai ver a glória manifesta naquilo que já está pronto e vamos nos encher dessa glória. E aí a gente consegue contemplar e a gente consegue passar por esse tempo pequeno, né, terreno, de uma forma mais tranquila. Porque não vai ter um peso sobre minha vida de ter que fazer além, né, ou de uma cobrança na minha vida para que eu faça além. Isso vai tirando de mim a ansiedade, né, de entender o seguinte, olha, não provoque nada além daquilo que já foi provocado no meu coração, porque eu não vou corresponder, porque eu não tenho como corresponder. Então, eu costumo falar, fique tranquilo com aquilo que você tem no seu. O meu, eu estou tranquilo, estou em paz com o meu. Então, o teu precisa encontrar essa paz que hoje eu já encontrei. Isso nos ajuda bastante. Vamos orar, então, porque já são quase 10 horas da noite. Verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado a Deus pelos amados irmãos que aqui estão, Senhor. Mesmo que seja num vídeo online, se utilizando essa tecnologia, mas estamos interligados pelo Teu Espírito e ligados pelo Teu corpo. E isso, ó Deus, nos faz uma grande família, uma família que não se reúne somente em Bento Ribeiro, mas se reúne em todos os lugares do universo. Somos seres do universo, somos seres eternos, o Senhor nos recriou na eternidade com Cristo, e por isso precisamos contemplar além daquilo que é temporal. Mas para isso, o Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. É o Senhor que abre o nosso entendimento, a nossa visão, é o Senhor que nos mostra além daquilo que o homem pode ver, é o Senhor que cria em nós os propósitos e define eles dentro de nós e nos enche de alegria naquilo que temos que fazer. E quero te louvar pela vida do Josué, que colocou, né, o Senhor colocou no coração do Josué esse projeto de estarmos reunidos às terças-feiras e com um zelo assim fantástico, sabe, com uma maestria que o Senhor deu no coração desse homem de um mestre. Ele tem ministrado, ele tem trazido palavras que edificam a nossa vida e que nos levam, né, a tempos de grandes reflexões. Parar para refletir, isso é importante demais. E por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ajuda cada um de nós a nos, né, desligarmos um pouco, para nos ligarmos a Ti. Nos ensina a fazer isso. Nós não sabemos fazer, precisamos disso. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê, Deus, a orientação para isso, para que nessa contemplação, nessa meditação, possamos encontrar a Tua paz. Essa paz, ó Deus, que excede o entendimento e que tira de nós, ó Deus, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda decepção. Essa paz, Deus, que no meio de grandes conflitos, de grandes batalhas, ela impera e opera sobre nós. E a gente percebe que estamos seguros nos Teus braços, e estamos seguros nas Tuas mãos. E é nisso, ó Deus, nessa segurança é que a gente vai passar por esse mundo que está muito, muito, muito perto de se acabar. Muito perto de uma grande transformação que o Senhor vai fazer. Por isso eu te louvo e te agradeço por cada homem aqui presente. Enche-os, ó Deus, do Teu Espírito. Faça eles transbordar, Senhor, da Tua vida e da Tua verdade. Que o Teu Espírito guie, Deus, em todo o tempo, todas as decisões que esses homens vão tomar daqui por diante. Tudo que eles fizerem, que façam para a honra e glória do Teu santo nome. Para que o Senhor seja glorificado nesse mundo. Para que Teu nome seja engrandecido. Para que os homens Te conheçam e Te reconheçam como o único Senhor e Salvador do universo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado, pastor Mário. Obrigado, Luiz, Vitor, Léo, Carlos, Marquinhos. Deus abençoe vocês. Só mais um recadinho aqui. Dia 28, tem lá o culto dos homens. Espero que todos estejam. Eu vou estar lá, em nome de Jesus. O Papo Reto tem essa semana, pastor Mário? Essa quinta-feira agora a gente tem um Papo Reto. Vamos estar falando sobre santidade no meio da modernidade. Como ser santo no meio da modernidade. Tem um bate-papo lá. O Luiz vai estar trazendo, né, esse debate. E sexta-feira, saindo do lugar comum e indo para o lugar incomum, vamos subir o monte. Quem tiver afim, a gente está indo lá para cima, passar ali um
uma madrugada ali no monte ali para estar buscando o Senhor num lugar em comum. Show. Amém. Então já é. Gente, muito obrigado. Ótima semana, resto de semana para vocês. Beijão pro Marquinhos lindo, Beijo pro com esses Marquinhos. olhos verdes. Deus abençoe. Se Meu tiverem, Deus, se vocês tiverem, Olha o bullying, Aí Léo. se alguém tiver algum tema interessante, quiser trazer para cá, Luiz, Carlos, cara, pode falar aqui com a gente programa tudo e a gente fala, tá bom? Tamo junto, Valeu. Deus abençoe. Um abração, Valeu. Deus abençoe Valeu, vocês. gente. Boa noite aí, gente. Boa noite. Tamo Valeu. junto. Tem muita coisa boa aí. Vamos se animar. Pela glória de Deus. Vai se animar, Marquinhos? Se Acabou de animar lavar no Senhor. No Senhor. Ou Nós seja, tomar aí, concluiu aí com chave de ouro aí. O mundo aqui tem Valeu. átomos de verdade. Tá aberta a inscrição para diácono, tá? Aí, Marquinhos. Aí, Marquinhos. Ó, Marquinhos. Diácono Marquinhos. Diácono esquisito, aí. Cai bem, Marquinhos. Cai bem para você, hein, diaconia. Pô, Marquinhos. É, exatamente, pô. Dou maior força aí. Vou dar teu nome lá para diaconia. Eu apoio. Voluntário. Nem o diabo pode com o diácono. Então, aí. Mas olha, gente, parabéns aí, tá? Parabéns a todos. Valeu. Muita Valeu, coisa valeu, José. boa. Valeu. Abraço. Abraço, galera. Tchau. Tchau. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carlos. Valeu, Marquinhos. Um abraço.